Pois é, então, aí nesse ponto, nós temos que desenvolver a nossa educação, que desenvolver demais a ciência e a tecnologia. A nossa economia, ela tem as dificuldades, bastante dificuldades. O número que temos está entre as 10 maiores economias. É muito também por conta da nossa população, né? É a quinta maior do mundo, o nosso território. Pois é. E muito menos porque nós temos uma capacidade de fato de fazer, né? Somos dependentes do nosso agro, o chinês precisa do nosso alimento, e há um tempo já, talvez 20 ou mais anos, os chineses vão dominando e vão comprando empresas de energia, empresas de infraestrutura aqui. E, falando do Brasil, vamos voltar para o nosso Brasil aqui. E o que que fazemos de tudo isso aí? Porque, tipo assim, acho que quem está em casa teve a interpretação, com todo respeito, baixando um pouco o nível da nossa conversa assim, fudeu, entendeu? Não tem muito o que fazer, porque até recuperar tudo isso e desenvolver a ponto de ter um oponente desse aí. Eu diria o seguinte: primeiro, na questão das lideranças, nós temos que nos livrar do fisiologismo e da corrupção no âmbito político, no âmbito das nossas lideranças, no âmbito das nossas elites, e aí elite política, elite industrial, e eu diria a elite intelectual não compactuar com esse estado de coisas, independentemente de partido, independentemente de governo. Quer dizer, nesse sentido, a população se torna fundamental. Temos que eleger líderes comprometidos e líderes que se possa cobrar. Ao eleger o representante do parlamento, né, é preciso o cidadão, uma parcela dos cidadãos, claro que não são todos, porque são 150 milhões de eleitores. Você vai falar, não, os 150 milhões de eleitores estarão cobrando dos parlamentares. Aí tem uma impossibilidade, mas tem que ter uma parcela de cidadãos que não são parte das lideranças, que cobrem das elites. Os intelectuais, é fundamental que os nossos intelectuais não sejam, eu diria, submetidos a ideologias, submetidos a exemplos de fora. Nós temos que ter as soluções brasileiras para o Brasil. Então, você vai falar, mas como atuar? Como fazer com que, eu citei três grupos, as elites políticas, as elites industriais e as elites intelectuais, eu diria, acadêmicas, etc, etc. E aí eu disse que os cidadãos têm que votar direito e cobrar. O que mais fazer? Glauber e todos aqueles que estão nos ouvindo, eu não tenho a fórmula mágica desse estado de coisas que eu sei qual é. Mas eu não tenho a fórmula mágica. Eu diria, falo para familiares, falo para os meus amigos, falo para as minhas filhas e para minha esposa que nós temos que tentar votar certo. Porque aí eu traria, ia repetir aí a busca fundamental do ser humano, etc, etc, etc. Mas o que eu posso efetivamente fazer? O que eu posso dizer para a elite o que fazer? A fórmula mágica eu não sei. Agora, vou repetir. Deixar o fisiologismo, deixar a corrupção,
deixar os exemplos de fora, deixar as questões ideológicas dominar a minha cabeça e pensar: a minha ideologia é o Brasil, mas é o ser humano, ponto. Não tem ideologia, não tem ideia, é o ser humano, ponto final. Essas questões não são um pouco palpáveis, assim, para quem está em casa? Toda a minha existência aqui, minha percepção de entender as coisas, eu escuto coisas como votar certo, como investir em educação, e lá se vão uns 30 anos, e são justamente esses últimos 30 anos que dá desespero na gente. O que é palpável falar assim, né? Para que o Brasil precisa? Porque dizer, investir em tecnologia. Me permita falar então da área de ciência e tecnologia, e aí eu vou focar então no Ministério da Ciência e Tecnologia. Qualquer dinheiro orçamentário empregado na área de ciência e tecnologia tem que estar condicionado ao resultado. Mas o recurso, não raro, ele é concedido para muita gente, por exemplo, na área acadêmica, na área de pesquisa. Ora, tem que ter um percentual que se aplique para algo que eu não sei o que é. É assim que uma determinada novidade, mas é uma parcela menor do orçamento total de ciência e tecnologia. Digamos, 70% do orçamento de ciência e tecnologia tem que trazer resultado. Agora, para trazer resultado, quem entrar na obtenção de recurso, seja ele cientista trabalhando nos centros acadêmicos, seja ele trabalhando nos centros industriais, é preciso que dê resultado. Para que dê resultado, as instituições de ciência e tecnologia, sobretudo aquelas ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, devem se ligar às universidades e devem se ligar ao setor industrial. E o setor industrial deve dizer para o Ministério da Ciência e Tecnologia quais são as prioridades que ele precisa para ele poder produzir no âmbito da sua indústria. E, de certa forma, aí o governo como um todo precisa motivar as indústrias nacionais em complemento à parceria com indústrias estrangeiras, com satisfação de igualdade de interesses quando não for possível marchar sozinho com a empresa brasileira. E é impossível marchar sozinho em todos os aspectos, em todos os campos. Tem que ter num determinado segmento, tem que se estimular a marcha sozinha, fazendo a interação de indústria, academia e centros científicos tecnológicos. E quando determinados brasileiros que possam pegar recursos para desenvolver indústrias nacionais, é preciso haver a motivação para eles, e aqueles que precisam se associar com a indústria estrangeira, precisa ter eu diria, certos aspectos que digam: os interesses têm que ser meio a meio, os interesses nacionais têm que ser satisfeitos, o que não é tão fácil, viu? Porque você vai falar a Ford, ou a Chevrolet, ou a Toyota, ou a Honda. Vão aceitar montar uma indústria aqui meio a meio? Essas não. Essas não. Mas e por que não começar alguma pequena, com indústrias pequenas, eu diria, com a metade de capital nacional, a metade de gestão nacional e a metade lá fora? Sobrou os chineses.
O chinês está cheio de... Mas não dá para brincar com o chinês, aquilo que eu digo. Não dá. O chinês ri muito, mas não brinca. Por isso eles passaram a perna em americanos e soviéticos, como eu bem disse. E o brasileiro é esperto, né? Mas tá aí o exemplo, né?